Nós estamos recebendo o senador Sérgio Moro, hoje que cumpre a agenda aqui na região. Junto com o senador acompanha também o pré-candidato a prefeito, Rodolfo Mota. Hoje, nessa entrevista, participa comigo o jornalista Luan Brasileiro. Todos sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Liz. Bem-vindo, senador. Rodolfo, obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Tribuna, na redação do TN Online, Jornal Tribuna do Norte. Senador, o seu apoio está sendo bem requisitado pelos pré-candidatos à prefeitura. Como que o senhor vai agir, vai atuar nessas eleições municipais? Bem, primeiro, Liz, Luan, um grande prazer estar aqui falando Tribuna do Norte, para Apucarana, Arapongas, toda a região. É um grande prazer. Olha, eu tenho uma responsabilidade, porque pelo histórico, né, que a gente tem de carreira pública, de apontar bons candidatos. Então, claro que importa a questão partidária. Sou um senador do União Brasil e a gente quer fortalecer o partido, mas importa também nós indicarmos à população candidatos com os quais nós possamos ficar confortáveis. Olha, estou colocando alguém preparado, indicando alguém preparado, sugerindo alguém preparado. E o Rodolfo Mota, aqui em Apucarana, ele preenche essas qualidades. Pai de família, casado aí com a Karine, tem um filho aí de 7 anos, José Rodolfo, é um professor universitário há 12 anos, tem lá todo o seu preparo, né, inclusive especialização em gestão pública, foi vereador, então já tem uma experiência de mandato legislativo. E o que a gente percebe quando circula na cidade é que existe um reconhecimento, um apreço, né, da população. Então a gente se sente à vontade para poder indicá-lo. Dentro disso tem um plano maior, que a gente quer aqui no Paraná evitar a reprodução do que está acontecendo lá em Brasília, com esse governo federal, né, do Lula, que tem sido um desastre. A gente não pode deixar eles tomarem o Paraná. Isso passa pela construção do que a gente está chamando da Fortaleza Paraná no Estado, o que exige bons candidatos nas prefeituras municipais. Então, em Apucarana, o senhor vai fazer esse trabalho, né, como pré-candidato Rodolfo Mota, e a atuação especificamente, como que você vai fazer aqui em Apucarana? Porque eu já percebi que tem esse cuidado, né? Não é qualquer candidato que vai ter o apoio do senhor. Meu voto, Liz, é um voto de opinião. Tá? Então, não posso perder esse voto de qualidade, de opinião. Então, a gente não pode aí ficar do lado de qualquer pessoa. Então, e tem uma responsabilidade. O objetivo não é viver da política ou fazer apenas crescer o partido. O objetivo tem que ser um objetivo maior. Pode parecer um clichê, né? E às vezes as pessoas, mas está falando, né, coisa de político e tal. Mas o clichê, a verdade a política é para servir as pessoas e não para ser servido. Eu entrei agora, né? Nunca tinha pensado em seguir essa carreira política, mas já que eu entrei, a gente quer seguir esse lema fundamental. Então, a gente vai ver em algumas cidades, onde tiver candidatos que a gente possa apoiar, a gente vai apoiar. Se não tiver condições, a gente fica fora, fica fazendo nosso trabalho lá em Brasília. Faz parte também, né, do mandato de senador, a gente percorrer as cidades, e aí não pode ficar só em Curitiba, tem que ir para o interior, né, e Apucarana é uma cidade importante aí do Paraná, estratégica do Paraná. Acho que ela merece ter uma gestão mais eficiente, tá? Porque existe, vamos dizer, apesar da população ser boa, apesar do pessoal ser trabalhador, ser criativo, quando tem uma gestão de qualidade, a cidade decola. E o senhor está falando aí que está percorrendo, né, as cidades do nosso interior, aqui no Paraná, e a gente acredita que as eleições municipais devem ser uma prévia, né, para daqui a 2 anos, por exemplo. E o que o senhor acredita que deve ser o panorama revelado a partir das eleições de 2024? Nós temos 2 fatores que sempre se colocam em qualquer eleição. Existe uma questão mais geral, nacional, e existe a questão local. Né? O cidadão ele está muito preocupado quem vai gerir a cidade dele. Então ele está preocupado com a educação, com a saúde, com a segurança, com o asfalto no bairro. Então ele vai procurar gestores competentes. Do outro lado, tem uma questão nacional, e nós ainda vivemos um ambiente de certa polarização, que as pessoas também tendem a se posicionar dessa maneira. Olhando lá o que está acontecendo em Brasília,
Bem, faço aqui o meu disclaimer, eu sou da oposição. A gente vê um país sem rumo, sem projeto. Um governo federal que é gastador e que tem tentado fazer um ajuste fiscal em cima do bolso do contribuinte. O Brasil não aguenta mais pagar imposto. Tá? Então a gente vive esse cenário, tem uma insatisfação grande com o governo nacional. Eu creio que o Lula, né, o PT, vai ser o grande derrotado dessas eleições, não só aqui no Paraná, mas no país inteiro. Claro que vai ter vitórias em alguns locais, mas vai ser o grande derrotado porque a gestão está muito ruim. E o que a gente não pode fazer, né, como eu disse, é abdicar de ter bons candidatos nas cidades, mas também evitar a vinda do PT para o Paraná, o fortalecimento do PT no Paraná. Senador, já falando aí das prefeituras, né, de como o partido se coloca aqui na região, ele fez 4 prefeitos aqui, né? Fez em Jandaia do Sul, São João, São Pedro e Grandes Rios. O que o partido espera agora nessas eleições? Olha, vim para falar de Apucarana hoje só, tá? Então, a gente está endossando aqui o Rodolfo Mota. Foi o seguinte, Liz, para ser bastante claro, eu assumi esse mandato, foi uma eleição bastante difícil e eu sabia que ia ter uma perseguição por conta do governo Lula, mas não imaginava que ela seria tão grande. Então, logo que eu assumi, já surgiu uma história lá de... Isso nada a ver com o governo Lula, mas teve lá a descoberta de um plano do PCC de retaliação contra mim pelo trabalho que a gente fez na época como ministro da Justiça. Houve uma investigação, as pessoas foram presas, aquele grupo foi desmantelado, porque daí a gente fica numa situação mais de segurança, mas o perigo permanece. Depois veio a tentativa, né, pelo próprio PT, inclusive, e outros indivíduos, de tentar caçar o meu mandato. E aqui não é o meu mandato, não. O mandato pertence ao povo, os 2 milhões de paranenses que votaram em mim. E a gente ficou trabalhando, embora focado também no mandato de fazer as realizações, a gente tinha que se proteger durante esse período. Então foi uma situação bastante difícil. Então eu, cuidando disso e focando no mandato, agora que eu estou me movimentando para as eleições municipais no Paraná. E por isso que a gente está fazendo essas viagens. Eu vou amanhã para Maringá, vou final de semana para Foz do Iguaçu, volto a Curitiba, mas aquilo que eu lhe disse, não tem necessidade de endossar um candidato em cada cidade do Paraná. O que a gente quer é indicar bons candidatos para a população, que esse tem que ser o nosso objetivo maior. Inclusive aqui em Apucarana, o senhor foi bem votado, né? Acho que foi o senador mais votado na cidade. Aí agora jogando a bola para o Rodolfo, qual é a importância de ter uma figura tão importante de nível nacional como o Moro te apoiando? Prazer estar aqui com vocês, Liz, Luan Brasileiro, toda essa equipe da Tribuna Soft, TN Online, Jornal Tribuna do Norte. Prazer estar aqui com vocês e justamente destacando isso, Liz, a participação, a honra de poder ter ao meu lado, nesse momento da história de Apucarana, a presença de um senador da República. Diga-se de passagem, boa parte dos nossos ouvintes, telespectadores, quem aí tem um pouco menos de 20, 25 anos, nunca viu um senador vir a Apucarana. Nós ficamos quase 20 anos sem ter um senador da República em Apucarana. Isso não é pouca coisa, isso é muito sério. Tudo bem que são só 81 senadores no Brasil, é um cargo realmente muito exclusivo, de muita importância, né? De muita envergadura, mas o Paraná sempre teve 3 senadores. Nós ficamos quase 20 anos sem ter um senador em Apucarana. E o Sérgio Moro veio durante o período eleitoral, conquistamos aqui a maior votação para Senado, já retornou 2 vezes em 1 ano e meio de mandato. A primeira vez para poder identificar algumas demandas que a gente apresentou para ele, e agora volta para entregar emendas parlamentares do Senado para algumas entidades, já eu relato para vocês, mais de R$2 milhões para poder atender e honrar aquelas pessoas que confiaram o voto nele e os demais apucaranenses. Então, caminhar ao lado de alguém que depois de quase 20 anos sem ter um senador em Apucarana, vem 2 vezes em Apucarana, né, no primeiro ano e meio do seu mandato, nós nem encerramos junho ainda, então, para mim é um motivo de muita alegria, né? Mesmo que eu não fosse um pré-candidato a prefeito, o fato de tê-lo aqui, o fato de ter os recursos, o fato de ter a presença de um senador da República, como apucaranense, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. Na qualidade de pré-candidato a prefeito, né? A gente vem de 2 votações importantes, de prefeito lá em 2020, segundo colocado com quase 20 mil votos, deputado estadual mais votado de Apucarana, quase o dobro do segundo colocado nas eleições de 2022. Chegar nesse momento da pré-candidatura a prefeito com o apoio do senador Sérgio Moro,
que é do meu partido, e a gente tem transformado essa relação partidária em uma boa amizade também. Então, para mim, é uma alegria, uma honra, e isso dá mais ânimo, dá mais força e mais condições para a gente fazer o que precisa. Porque a Apucarana tem desafios sérios a serem superados e a serem vencidos. A gente não vai fazer isso sozinho. Por isso que a gente precisa de um grupo de deputados estaduais, federais, secretários de Estado e do nosso senador Sérgio Moro, para que ali na frente a gente possa superar esses desafios. E dentro desse contexto, a gente vê aí a campanha já engatilhada e teve um evento de lançamento lá na CEA. Lançamento, seria lançamento? Pré-lançamento? A gente chama de encontro mensal, de reunião, né? Um bate-papo com os amigos. A gente vem fazendo esse trabalho, Luan, Elise e os ouvintes, já há algum tempo, né? A gente vem reunindo as pessoas, conversando. A gente tem feito uma agenda frequente de visita nos bairros com os nossos pré-candidatos a vereadores, são quase 60 pré-candidatos a vereadores. Nós vamos lançar 3 chapas de candidatos a vereadores. Quero pedir para quem está em casa prestar atenção nesses nomes, né, ver qual é o alinhamento do seu candidato a vereador depois, né, que ideia que ele defende, que grupo político ele defende. Então a gente tem feito uma agenda muito extensa. E uma vez por mês a gente para uma semana ali para a gente reunir, congregar todo mundo junto, para a gente poder alinhar a tropa, né, para a gente poder juntar as pessoas. E ontem, lá na CEA, tínhamos casa cheia. Na lista de presença assinada nome a nome, nós tivemos mais de 800 pessoas, então para nós uma alegria, né? A gente tinha feito mês passado, tínhamos lá mais de 600 pessoas, ontem chegaram mais pessoas, eu tenho certeza que esse movimento que contagia Apucarana para um futuro que seja transformador, para um futuro que seja para destravar a cidade, vai contagiando os corações e as mentes das pessoas. E a gente precisa de alguém que vá endossando isso, vai avalizando isso, né? Vai nos ajudando nisso. O Moro é uma dessas pessoas, secretário de Estado da Inovação, Alex Canziani, esteve presente, deputada federal Luísa Canziani, deputado estadual do Carmo, deputado estadual delegado Jacovós, que fez quase 13 mil votos para deputado em Apucarana, deputado Felipe Francischini, que é o presidente do nosso partido, enfim. Vamos juntando essas pessoas, de longe, de perto, os apucaranenses. Então a gente está muito animado. Esse evento ontem foi a confirmação de que nós estamos no caminho certo e de que Apucarana sabe também o que quer. Pode ter, Luan, gente que não sabe o que quer. Que não sabe se vai, se fica, se vem, se vai, se quer aqui, se quer ali. Eu sei o que eu quero. Eu quero cuidar de Apucarana e dedicar os melhores anos da minha vida para cuidar dessa cidade, cuidar do povo de Apucarana, dedicar a minha vida, a vida da minha família, a fazer as transformações, as obras de infraestrutura que Apucarana precisa, destravar essa cidade, acolher as pessoas na saúde, porque não dá mais para admitir que uma pessoa com 60 anos de idade fique 4 anos esperando uma cirurgia de hérnia. Não dá para admitir que um idoso de 70 anos fique 2 anos esperando uma cirurgia de cataratas e que quando chega a vez dele, ele seja colocado num ônibus, num micro-ônibus para ir para Campo Largo operar e voltar operado da catarata. Então tem coisas que não dá mais para admitir e é dessas coisas, dessas transformações, aproveitando que o nosso povo é bom, nossa terra é boa, que a gente precisa falar. E ontem foi noite para isso, noite para a gente falar essas coisas, conversar com os nossos amigos. E o senador também destinou recursos aqui para a nossa cidade, para a região também, né? Veja, a parte mais importante, na verdade, do trabalho lá no Congresso é fazer as leis mesmo. Ontem até estava um debate importante lá no Supremo Tribunal Federal de descriminalização das drogas, que eu sou contra, e o Senado deu uma resposta esse ano. A gente aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para deixar claro que o tráfico e o uso de drogas continuarão a ser crime. Está na Câmara, a Câmara tem que fazer o papel deles. Agora, nós temos também recursos públicos à disposição, que não são nossos, mas a gente tem que investir e colocar em bons projetos. Então, ano passado, fora das eleições, eu vim aqui, nós visitamos aí com o Rodolfo algumas instituições, tanto de Apucarana como de Arapongas, e destinei recursos de emendas parlamentares para elas. Estão sendo pagas esse ano, aí tem verbas destinadas aí principalmente à assistência social, à saúde e também algo que eu reputo bastante importante, todas são, né? Mas bastante importante, que é um investimento ali na Universidade Técnica Federal para investir num laboratório de pesquisa e desenvolvimento da indústria têxtil, que a gente sabe que é essencialmente importante aqui para Apucarana e para a sua região. Agora, vou dizer, né, como diz, o dinheiro não é meu, a gente só quer dar uma boa destinação para que seja bem utilizado para a vida das pessoas. Então também essa é uma ideia de voltar aqui, poder ir nos locais e ver como o dinheiro vai ser empregado. Luan, se me permite, Liz, só para detalhar esses valores,
São R$273 mil para a PAI, para aquisição de equipamentos e materiais. Isso vai ajudar ali a equipar a PAI, é um valor bastante significativo, R$273 mil. Lá para a Educa, são R$154 mil para ajudar no custeio da entidade, né, naquelas despesas que a entidade tem mês a mês. No Lar Sagrada Família, são mais R$140 mil para aquisição de um veículo para atender a equipe e os menores que lá estão residindo. Para o TFPR, temos R$600 mil para aquisição de equipamentos para laboratórios. Então, isso é quase R$1.200.000, além de mais R$1 milhão para o ONPAR atender os apucaranenses, porque é a nossa referência cardiológica e outras especialidades em Arapongas. Então, isso está sendo destinado R$1 milhão também para o ONPAR, num total de quase R$2.200.000 no primeiro ano e meio do senador da República, Sérgio Moro, honrando os votos dos apucaranenses, onde foi mais votado, honrando também o estado do Paraná, né, que o elegeu como senador com quase 2 milhões de votos. Então, a gente fica muito feliz que esses recursos cheguem para tocar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. A gente gostaria de destinar mais, né, mas os recursos são escassos e o Paraná é grande, então ele não pode ficar também apenas em algumas cidades. Mas algo que eu acho que é interessante, Rodolfo, destacar, eu passei um bom dinheiro, boa parte das minhas emendas, foi quase 20 milhões, para investir em polícia científica. Do estado todo. E diretoria, inteligência policial lá fica centralizado em Curitiba, mas atende o estado todo. Né? Então, por que isso? Porque às vezes você faz pequenos investimentos que são positivos, compra viatura para um município ali, viatura para outro município lá, mas esses órgãos de polícia científica que são fundamentais e de inteligência policial que são relevantíssimos para você poder fazer aquelas investigações mais profundas, inclusive desmantelar crime organizado, eles ficam negligenciados. Então a gente passou quase 20 milhões, mais de 20 milhões, na verdade 22 milhões de reais para órgãos que ficam sediados em Curitiba, mas que atendem o estado inteiro. Na questão das APAES, a gente fez um negócio diferente. A gente procura a Federação Paranaense das APAES, né, que congrega todas as APAES, e perguntar quais são as que estão mais precisando e que têm projetos interessantes. Então a gente fez essa distribuição para várias APAES do país. É uma causa que eu sempre me dediquei, que é a pessoa com deficiência, que é uma causa também da minha esposa. Tem um foco especial em atendimento de pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. E a gente buscou fazer dessa forma, otimizar os recursos da melhor forma para atender o cidadão. Importante que o senhor está olhando para o interior, olhando para onde o dinheiro precisa chegar, né? Senador, como o senhor avalia o governo Lula e qual a sensação de ver ele na presidência? Olha, eu nunca tive uma questão pessoal com o Lula. As pessoas às vezes se confundem um pouco quanto a isso, porque eu fiz meu trabalho como juiz, eu apliquei a lei. Quando, inclusive, um juiz manda alguém para prisão, nunca tem aquele sentimento de felicidade, né? Está cumprindo o dever. É triste até que alguém tenha que cumprir uma pena de prisão, mas é necessário porque um crime foi cometido. Então, assim, não tem uma questão pessoal. Mas a gente vê que o governo Lula está derretendo. E não tem um projeto. Liz, quantos projetos de segurança pública o governo Lula enviou ao Congresso desde o início desse mandato? A resposta, se você colocar o menor número possível, é o correto. 0, não encaminhou nada. Se encaminhasse, provavelmente seria ruim o projeto. Eu votaria contra, mas não encaminhou nada. Então, é um governo sem rumo. Nós estamos vendo uma crescente oposição ao governo no Congresso. Um Congresso que na parte econômica quis fazer ajuste fiscal com o bolso do contribuinte, que a gente é contra, porque você tira recurso da sociedade produtiva, do trabalhador, do empresário, para destinar a paniguados lá, o aparelhamento da máquina pública pelo governo Lula. Eu acho que é um desastre completo. Né? E aqui tem um exemplo importante, logo do início do governo, que foi o ataque que o Lula fez à lei das estatais. A lei das estatais que foi aprovada lá, esteira da Lava Jato, que basicamente dizia, para você nomear um diretor da Petrobras ou um diretor de uma estatal, tem que ter qualificação técnica e determinadas pessoas com vínculos políticos partidários não devem ser nomeadas para evitar conflito de interesse. O PT vivia nomeando o tesoureiro do partido,
no governo Lula, tesoureiro do partido, para cargo estatal. Né? Itaipu, conselheiro de Itaipu, tesoureiro do PT. O que o cara sabe de energia elétrica? Às vezes não sabe nem identificar uma tomada. Então, o governo Lula, quando assumiu, foi para cima da lei das estatais. Por quê? Queria aparelhar de novo toda a máquina pública. Essa destruição da governança do país traz um preço extraordinário que a gente, infelizmente, vai pagar até 2026. Mas em 2026, o meu compromisso é apoiar um candidato para derrotar o Lula e o PT, que a gente não aguenta mais. Quer dizer, o Brasil não aguenta mais. Ainda analisando o governo do presidente Lula, a política econômica. O presidente vem criticando bastante o Banco Central. Qual a sua opinião sobre? Isso é muito claro, né? É uma cortina de fumaça. O Lula, quando teve os escândalos de corrupção da Petrobras, aí ele me culpava. A culpa é do Moro, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa... inventava aquelas fantasias, inclusive, que eu seria um agente da CIA, um absurdo completo. É um governo que se diz contra fake news, que vive de fake news. E agora ele está culpando o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, pela elevada taxa de juros. Bem, todo mundo é contra uma taxa de juros elevada, por quê? Porque isso compromete o investimento produtivo e o desenvolvimento econômico. No entanto, não tem como você descer a taxa de juros na marra. Você tem que criar as condições necessárias para tanto. E o que está impactando a taxa de juros é o descontrole da dívida pública. Há uma expectativa de crescimento da dívida pública até 10 pontos durante esse governo Lula. Hoje está na faixa lá de 70%, vai lá para 80%. Isso significa o quê? Um comprometimento cada vez maior do orçamento público com pagamento de encargos da dívida, ou seja, falta dinheiro daí para segurança, educação e saúde, porque tem que ficar pagando dívidas que os governos contraíram. Então, assim, o país está no rumo errado do ponto de vista econômico. E o ajuste fiscal que o Lula tenta fazer é através do aumento de tributos. Eu tenho votado contra. Eu votei contra, por exemplo, a volta do DPVAT. Essa reforma tributária que fizeram tem lá embutido uma série de possibilidades de aumentar IPTU, de aumentar IPVA. Eu acabei também votando contra, até porque também tinha uma discriminação contra investimento produtivo no Paraná. Não poderia aceitar disso dentro de uma reforma, um desprestígio ao Paraná. Então, assim, infelizmente, é um governo que a gente tem que conviver, faz parte da democracia. Às vezes, escolhas erradas são feitas, e aí nós temos que fazer oposição e tentar evitar que o pior aconteça e aprovar projetos dentro da margem que seja possível, mas acho que, repito, a grande maioria dos brasileiros que sentem que não vem a hora desse governo acabar. E aqui a nível de Paraná, a gente também vai ter eleições para governador daqui a 2 anos, e eu sei que o senador deve ouvir muito essa pergunta sobre alguma pretensão ao governo do estado. O que eu tenho muito claro, assim, nem pensar o ticket presidencial. Acho que meu tempo já passou, mas a gente vai apoiar alguém para derrotar o Lula e o PT. Para o governo do estado é uma possibilidade, só que o foco tem que ser no mandato de senador, que a gente está, de fato, se dedicando. Mesmo naquele período de perseguição, a gente nunca baixou a cabeça e não vai baixar a cabeça. Né? Então, o foco tem que ser o mandato de senador. Lá em 2026 a gente vai fazer essa avaliação, mas sim, é uma possibilidade. O que não vou aceitar acontecer, e essa mesma visão, acredito que do Rodolfo em relação a Apucarana, a gente não vai deixar o PT assumir o governo do estado. Seja ele diretamente, ou seja por um candidato disfarçado. Às vezes tem gente lá que foi PT desde criancinha, ficou filiado em partido durante um bom tempo do PT e depois veste uma outra roupa para disfarçar o seu verdadeiro pensamento. Isso a gente não vai aceitar. Então, o que o PT tem feito no Paraná? Eles pega lá um candidato, às vezes do PSB, pega um candidato, às vezes do PDT, às vezes pega até um candidato de um partido que se diz, né, de direita ou centro-direita, e é aquela lobo na veste do cordeiro.
Então não vamos deixar o PT assumir o governo do estado do Paraná, e eu creio que eu sou um nome forte, né, para evitar essa possibilidade. Mas essa é uma avaliação que a gente faz lá na frente. Senador, recentemente você conseguiu uma vitória na justiça para a manutenção do seu mandato. Como o senhor avalia todo esse processo? Um clima de perseguição política gerada pelo governo do PT contra mim, contra juízes da Lava Jato, tem juízes, né, afastados de maneira injustificada, infelizmente. Não fizeram nada de errado e, no entanto, inventam uma série de narrativas, uma série de histórias. Eu vi sempre essa ação de cassação como injusta. A gente tem que respeitar o voto da população à soberania popular. Não seria o meu mandato, seria o voto de 2 milhões de paranaenses que estariam sendo simplesmente eliminados. Foi um período difícil, porque inventavam um monte de mentiras, a gente sabia que não tinha causa para essa ação, e ficava aquela espada no pescoço. Mas, como eu disse, a gente nunca abaixou a cabeça. Só que a gente não saía por aí, né, se vangloriando, dizendo, olha, a ação não vai dar em nada, vai ser julgado improcedente, porque a gente tem que ter aquela humildade institucional, respeitar a justiça eleitoral. Já tinha gente, no entanto, que estava se lançando até candidato a senador, sem ter ação julgada. O TSE, no final, entendeu 7-0, rejeitou a ação, como foi o TRE do Paraná aqui, 5-2. Então, essa parte foi boa, né? E tirou aquele peso grande para deixar a gente exercer o nosso mandato com mais liberdade, com mais foco em obtenção de resultado, né? Eu fui importante lá no Senado, por exemplo, para a aprovação daquele projeto que deu fim das saídas temporárias dos presos nos feriados. Estava travado no Senado, eu apresentei uma emenda que possibilitou o destravamento. Temos agora um projeto importante nas minhas mãos lá de tentar dar um regramento melhor para essas audiências de custódia, que o indivíduo é preso em flagrante, é levado ao juiz, muitas vezes criminosos perigosos são colocados em liberdade, gente que cometeu crimes no passado colocada em liberdade. Então a gente vai estabelecer critérios para isso. Está lá comigo na CCJ como relator. Aprovei antes lá outros projetos na segurança pública. Ou seja, o foco tem que ser no mandato e os resultados daí aparecem. Mas foi um alívio, de fato, esses julgamentos de improcedência. E eu quero aqui aproveitar e agradecer todos aqueles, né, que mesmo nesse período difícil nunca perderam a fé e não nos deixaram de apoiar. Muito bem. A gente já vai se encaminhando aqui, voltando aqui para Apucarana. O que o senhor sentiu aí nessas vindas aqui para Apucarana com relação às eleições? Eu sinto que existe um entusiasmo em relação à pré-candidatura do Rodolfo Mota. Isso não é uma questão artificial, porque desde a época lá da campanha, quando você saía na rua, e na rua você não consegue enganar ninguém, né? E as pessoas vêm e manifestam seu apreço, é porque existe, de fato, esse apreço. E a gente percebe esse sentimento da população em relação ao Rodolfo, que traz para ele uma grande responsabilidade. E aí, quando você tem essa junção de popularidade, com preparo e com aquela ousadia, que um grande problema também é aquele candidato que é meio morto, né? Que não gera aquele sentimento da população de que é alguém que vai, de fato, ser um prefeito ativo. Ela não consegue resolver todos os problemas, a gente tem que ser bastante realista. Mas o importante nisso é colocar a cidade na direção certa. Aí Apucarana é uma cidade vibrante, mas ela perdeu muito nos últimos tempos, né? Se sente um certo, às vezes, desânimo e precisa resgatar aquele sentimento de ousadia que a gente vê no jovem, né, de 37 anos, mas com toda uma bagagem de experiência, não só acadêmica, mas de vida pública. Bom, eu quero agradecer a visita de vocês dois, do senador, do Rodolfo Mota, aqui nos estúdios do Grupo Tribuna. Agradecer o Luan, que dividiu comigo essa entrevista. Foi um prazer. E que vocês voltem sempre. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado, Luan, toda a equipe do Grupo Tribuna. É um prazer estar aqui com vocês. E o motivo de tudo isso são os telespectadores, né, as pessoas que vão nos ouvir aí pelos meios digitais. Então, é um prazer estar aqui com vocês falando
do que importa, falando de pessoas, falando de projetos, falando da atuação do senador Sérgio Moro, que não é só um senador do Paraná, é um nome nacional, né, ouvido pela imprensa nacional toda, e ter ao nosso lado nessa caminhada, estamos há um pouco mais de 3 meses para o dia da eleição, passa muito rápido, já começa o período eleitoral de verdade. Então, nesse preparativo, né, nessa caminhada que a gente vem fazendo, poder vir aqui compartilhar com os ouvintes, poder vir aqui na presença do Sérgio Moro, é motivo de alegria. Apucarana tem jeito, precisamos sacudir a poeira, recobrar as nossas energias, estimular o nosso ânimo, nos alegrarmos, erguermos a nossa cabeça, porque Apucarana tem tudo o que precisa para destravar, tem tudo o que precisa para avançar, tem tudo o que precisa para voltar a ser a referência regional, que em partes perdemos para Ivaiporã, para Maringá, para Arapongas. Precisamos retomar esse protagonismo e é isso que nós vamos fazer. E eu volto a dizer, eu quero dedicar os melhores anos da minha vida a cuidar das pessoas de Apucarana, a cuidar dessa cidade, me dedicar a fazer as obras de infraestrutura que Apucarana precisa, nas 3 entradas da cidade, nas passagens da linha de trem, a atrair novos investimentos, gerar novas oportunidades para os nossos jovens, que eu ouço todos os dias na rua. Rodolfo, quando eu terminar o ensino médio, Rodolfo, quando eu terminar a faculdade, meus alunos, professor, eu vou embora, professor, eu vou fazer um concurso, professor, eu vou embora, olha, eu vou casar e vou embora, professor, eu estou pensando em ir para Maringá, estou pensando em ir para Curitiba, tem uma oportunidade no Mato Grosso do Sul. Então nós vamos atrair investimentos, gerar oportunidades para que essa nossa rapaziada fique, para que quem está aqui ganhe melhor, para que quem está aqui consiga viver melhor, que a saúde, a gente precisa estancar essa sangria desatada, essa crise na saúde, retomar, colocar tecnologia para atender a população, e nós temos isso para fazer, e temos bons amigos, bons companheiros nessa caminhada. Um deles é o senador Sérgio Moro, a quem eu repito os meus agradecimentos mais uma vez pela confiança. Liz, obrigado pela entrevista, obrigado, Luan, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Liz, Luan, muito obrigado, né, pela oportunidade de poder falar aí com a população da região, especialmente aqui de Apucarana, mas não somente. E contem comigo lá em Brasília, no Senado, né? A gente foi eleito, e eu tenho dito assim, é um privilégio e um orgulho ser representante da população paranaense. É um estado dinâmico, um estado que tem uma economia acima, vamos dizer, da média em relação aos demais estados que me perdoem, é a 4ª economia hoje do país, e Brasília reconhece essa pujança do estado do Paraná, então é um grande orgulho e privilégio poder representá-los. E a gente está aqui para prestar contas, sempre. Não se sintam tolhidos de fazer críticas, né? Eu sempre me considerei um democrata em ouvir, e a gente tem também um aprendizado, uma curva de aprendizado dentro do mandato, mas a gente vai até o final dele fazendo o melhor possível. Perfeito. Obrigado, senador. Obrigado, Rodolfo, pela presença aqui. A Liz, quem conduziu a nossa entrevista, é o TN Online nas eleições 2024 também, né, Liz? Isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.